Boa noite, Pedro. Ok. É só um teste inicial aqui na nossa aula de vídeo. Boa noite, Hudson. Então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Siqueira Simões, eu sou sócio da Fato Consultoria e vou ser responsável pela apresentação de hoje. O tema é Engenharia de Requisitos, Software Orientado ao Negócio. Esse é o primeiro webinar de 2017, ainda estamos em janeiro, então desejo a todos aí um feliz ano novo. Peço desculpas porque a gente estava programado para fazer esse webinar na semana passada. E aí eu tive um problema, não consegui avisar. Peço desculpas aí a quem ficou online e não pôde assistir ao webinar. Então a gente remarcou para esse dia de hoje e vamos focar esse assunto, desenvolver esse assunto aqui nessa noite. Então, para quem está participando de um webinar da Fato pela primeira vez, eu vou aproveitar para passar algumas instruções breves. Deixa eu só... o slide... comi mosca no slide. Vou falar aqui mesmo. Esse webinar ele está sendo gravado. A gente vai publicar tanto os slides como o vídeo do webinar essa semana, provavelmente amanhã ou depois. E a gente manda um e-mail para todo mundo que se inscreveu, avisando da publicação. O vídeo vai para o nosso canal do YouTube e o slide fica no nosso site. Para quem não conhece, o nosso site está aí no final de cada slide, mas bota o link aqui no chat para facilitar. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sheila. E o nosso canal do YouTube, onde todos os vídeos ficam. Vou botar aqui o linkzinho também, para quem quiser, pode se inscrever no canal e assim que o vídeo subir, você já recebe a notificação automática. Boa noite, Maísa. E para quem tem alguma certificação do PMI, como a certificação de gerenciamento de projetos, PMP, por exemplo, a participação no webinar ele vale um PDU, que é um crédito no programa de manutenção da certificação. Eu não recomendo que você assista o webinar conectado para uma rede 3G, por exemplo. Você pode ter o áudio cortando ao longo da apresentação. Então, a gente sempre orienta a usar uma rede de banda larga, você não ficar baixando nada ou usar nenhum programa em segundo plano que fica consumindo a rede ou consumindo o processador do computador, para você não ter problemas na transmissão do áudio ou vídeo se cortarem. Mas pode ser que às vezes, por exemplo, a gente tenha algum problema durante a transmissão que não é aí com vocês, pode ser aqui comigo, acabar a luz, a rede cair, o computador travar, está sujeito a essas coisas. Então, se por algum motivo interromper, ou eu cair, eu volto rapidinho, uns minutinhos. Mas, creio que isso não vai acontecer. E, deixa eu ver se falta falar alguma coisa mais. Não, acho que é isso. Sim. O chat, ele está disponível para todo mundo que quiser lançar perguntas, pode escrever no chat durante a apresentação. Não precisa esperar a apresentação terminar para fazer as perguntas. Quem já tem dúvidas pode mandar. Se as dúvidas surgirem à medida que eu estiver apresentando, pode também perguntar. Eu vou me programar para responder tudo só no final, para não quebrar o ritmo da apresentação. Vou tentar manter aí uma gestão do tempo certinha. Mas, se a pergunta conseguir coordenar bem aqui, continuar a apresentação e eventualmente ler a pergunta no chat e responder na hora, pode ser que eu responda na hora também. Falando um pouquinho da Fato, para quem não conhece, a Fato é uma empresa de consultoria e treinamento focada em 3 disciplinas da engenharia de software, que é disciplina de requisitos, medição e estimativas de software. A gente trabalha tanto com serviços de consultoria e cursos, treinamento. São 3 disciplinas relacionadas. Na verdade, a disciplina de requisitos
tem ligação com praticamente todas as outras disciplinas da engenharia de software e é o que a gente vai abordar aqui hoje. Esse assunto do webinar de hoje, ele é assunto de um curso nosso, que é esse curso de Engenharia de Requisitos, que é um curso que a gente oferece tanto em turmas presenciais, a gente tem um calendário de cursos que está no nosso site, o calendário de 2017 já foi publicado, cursos em Rio, São Paulo, Brasília, Vitória, Curitiba, e que a gente tem um curso também online, que aí cada um tem a liberdade de começar e conduzir as atividades do curso no horário mais conveniente. Eu também sou um dos autores aqui do livro, que também tem o mesmo título. O livro ele procura explorar de maneira mais profunda esse assunto que eu vou falar hoje de maneira mais rápida pela questão do tempo, né? Mas é um assunto bastante interessante. O livro ele foi publicado no segundo semestre do ano passado. Quem teve a oportunidade de ler ou tiver interesse no livro, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão no livro que ficar também mal compreendida, pode me procurar, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Na verdade, ter um feedback do leitor também é algo extremamente interessante para mim. Meus contatos eles vão ser colocados aí no final da apresentação, no e-mail, telefone, Skype. Então, a gente vai falar hoje, a gente preparou alguns tópicos para essa apresentação. Vou falar o que é a engenharia de requisitos, a importância da engenharia de requisitos, por que esse subtítulo orientado ao negócio. Vamos também definir o que é requisito de software. Parece uma coisa banal, mas muitos problemas em software, em projetos de software, acontecem porque há uma má compreensão do que é requisito. A gente vai apresentar uma estrutura de classificação dos tipos de requisitos. Existem vários autores que propõem várias classificações. A gente vai seguir aqui a classificação proposta pelo Guia de Gerenciamento de Projetos, do PMI, que é bastante difundida no mercado. É a mesma que a gente usou também no livro. E a gente vai falar das três principais atividades da engenharia de requisitos. Vamos lá. A engenharia de requisitos ela é basicamente uma disciplina da engenharia de software. A engenharia de software é, na verdade, um conjunto de várias disciplinas. Quais são essas disciplinas? Aí depende da referência que a gente vai usar. Eu, na faculdade, eu estudei engenharia de software pelo livro do Roger Preston. Aí ele lista lá um conjunto de disciplinas. Se a gente for olhar, por exemplo, no processo de desenvolvimento unificado da IBM, o MUP, ele vai apresentar várias disciplinas, que são essas aqui que estão listadas, disciplinas que ele chama de engenharia, disciplinas de apoio, e tem lá a engenharia de requisitos, como uma disciplina específica. Assim como no livro do Preston tem um capítulo que fala sobre a disciplina de requisitos. Outro autor que é muito utilizado também nas universidades como referência para a engenharia de software é o Ian Somerville. Ele também tem um livro muito referenciado e também não tem um conjunto de disciplinas, um capítulo falando sobre requisitos. Se a gente for buscar uma referência diferente, por exemplo, o corpo de conhecimento da engenharia de software, esse, não sei como é que se pronuncia, falo SWEBOK, que é produzido pela I3E. Ele fala de 15 disciplinas ou áreas de conhecimento da engenharia de software e requisitos é uma das primeiras. Se a gente for ao modelo de maturidade norte-americano para desenvolvimento de software, o CNMI, poderia falar também do modelo brasileiro, o MPS-BR, que é análogo, ele vai chamar as disciplinas de áreas de processo e trata sobre requisitos em duas delas. Então, conforme a referência que a gente use para definir o que é engenharia de software, a gente vai encontrar um conjunto variado de disciplinas.
Não é o meu objetivo aqui dizer qual é esse conjunto. Minha intenção é falar o seguinte: qualquer coisa que você use para definir a engenharia de software, você vai encontrar a disciplina de requisitos sempre presente e sendo uma das primordiais em todo o trabalho. Agora, é importante diferenciar uma questão. Disciplina significa um conjunto de atividades, né, que são afins. Agora, não significa que todo o trabalho de uma disciplina é executado em um determinado momento. O momento em que o trabalho de uma determinada disciplina ele é desenvolvido, executado, isso varia conforme a estratégia de desenvolvimento do software, do seu projeto de software. No mercado, a gente vai encontrar duas estratégias principais: a estratégia sequencial ou cascata e a estratégia iterativa incremental. Na estratégia sequencial ou cascata, a gente vai perceber uma coincidência entre disciplina e fase do projeto. A fase do projeto significa um marco que representa uma determinada entrega parcial do projeto. No caso da estratégia sequencial, a ideia é que todo o trabalho de uma disciplina seja executado para que você inicie o trabalho da disciplina seguinte. Então, por exemplo, você faz todo o trabalho de requisitos, para depois fazer todo o trabalho de arquitetura, para depois fazer todo o trabalho de construção, para depois fazer todo o trabalho de teste, e por aí vai. Na estratégia iterativa incremental, a gente divide o projeto em fases, onde cada fase, na verdade, é chamada de ciclo, uma iteração, um sprint, onde a gente entrega uma parte do escopo ao final desse ciclo e, durante a execução desse ciclo, a gente executa praticamente todas as disciplinas para desenvolver o software. Então, percebam que aqui, na estratégia sequencial, eu estou concentrando o trabalho de requisitos em um determinado momento do projeto. Na estratégia iterativa incremental, eu estou concentrando, ou na verdade, distribuindo o trabalho de requisitos durante vários momentos do projeto, um pouco em cada ciclo. Nos dois casos, eu continuo tendo a disciplina de requisitos. O que está acontecendo é que o trabalho está sendo concentrado ou espalhado em determinados momentos. Eu não vou entrar aqui na discussão, né, de quais as vantagens e desvantagens de cada estratégia. A gente vai fugir do desenvolvimento, a gente vai fugir do foco da apresentação. E, embora a gente tenha que o trabalho da disciplina de requisitos possa ser distribuído, né, ao longo do projeto, o que é intuitivo e bastante comum é pensar o seguinte: bom, o trabalho de requisitos ele é necessário para definir o escopo do projeto e é importante que esse escopo seja definido o mais cedo possível. Então, razoável pensar que a maior parte do trabalho, a maior parte do esforço do trabalho de requisitos, ele se concentra nas etapas iniciais do projeto. E é isso que a gente está querendo representar com esse gráfico aqui, esse gráfico chamado de gráfico das baleias, do RUP. Estou usando o RUP só como um exemplo, não quer dizer que a gente esteja falando da disciplina de requisitos só relativo ao RUP. A gente vai falar da disciplina de requisitos se aplicando a qualquer processo de desenvolvimento. Mas esse gráfico ele é famoso, ele chama de gráfico das baleias, por quê? Essas curvas aqui, né, reza a lenda de que elas se assemelham ao perfil de uma baleia no mar, por isso que ficou esse apelido aí, gráfico das baleias. No caso da disciplina de requisitos, essa curva ela é mais alta que no início, significa o seguinte, né, o trabalho ou o esforço ele é mais intenso nas etapas iniciais.
Só o que eu quero destacar é o seguinte: percebam que, embora a gente despenda mais esforço no início, percebam que continua existindo trabalho de requisitos ao longo de todo o projeto, embora com menos intensidade, e até na etapa de transição é possível realizar trabalhos de requisitos. Aí vem a pergunta, né? Por que a gente estaria fazendo trabalho de requisitos em etapas bastante adiantadas, né? Por exemplo, no final da construção, eu fazer trabalho de requisitos. Qual o sentido, qual a explicação para isso? Alguém sabe dizer? Por que eu estaria trabalhando com requisitos ao final da construção? Qual a lógica? O Pedro aí deu a resposta, o Leandro também. É exatamente isso. Mudanças. As mudanças, elas acontecem ou podem acontecer durante todo o projeto. Então, sempre que a gente tem que tratar uma mudança, tenho que executar o trabalho de requisitos. Então, chegou uma solicitação de mudança de escopo, eu tenho que levantar requisitos, eu tenho que especificar requisitos, eu tenho que passar por todo o trabalho da engenharia de requisitos, para gerar uma nova especificação que sirva de base para o produto que está sendo desenvolvido. Então, não posso dizer que mudanças têm hora para chegar. A mudança ela pode chegar a qualquer momento e eu, como analista de requisitos, posso não ter poder para rejeitar uma mudança. Simplesmente tenho que tratar essa mudança. Então, até em fases aí bastante adiantadas, pode ser que a decisão seja aplicar a mudança ao escopo do projeto, e aí eu tenho trabalho de requisitos. O Romulo lembrou bem, essa mudança, quando eu digo que não tem hora, né, porque é a decisão de negócio. Então, uma questão de mercado pode surgir durante o projeto. Se a gente não adaptar o projeto a essa nova situação de mercado, o projeto como um todo pode não ter valor. Então, eu tenho, não sou eu, equipe de desenvolvimento, que vou dizer que essa mudança não vai ser feita, né? É quem está pagando pelo projeto, a pessoa de negócio, que vai ter esse poder. Então, queria aqui desfazer esse mito, né, de que o trabalho de requisitos é algo que acontece no início do projeto, entregamos uma especificação e tchau. Mentira. Ele vai continuar acontecendo, embora normalmente com menos intensidade nas etapas mais adiantadas. E a gente pode definir a engenharia de requisitos, então, como uma disciplina da engenharia de software que faz uso sistemático e repetitivo de técnicas para obter ou levantar, né, requisitos, documentar ou especificar requisitos e manter esse conjunto de requisitos. Manter por quê? Exatamente por causa das mudanças, né? Eu especifico, mas ao longo do projeto eu tenho que manter essa especificação válida através das várias mudanças que vão chegar. Então, essa especificação ela abrange um conjunto de requisitos que devem satisfazer objetivos de negócio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e que sejam de qualidade. O que é uma especificação de requisitos de qualidade? A gente já tratou sobre isso em um webinar para trás, não sei se foi 2015 ou 2016. Tem um linkzinho aqui, está lá no nosso canal do YouTube. Faço o convite aí para quem quiser depois checar. Essa apresentação vai discutir aí sobre esses aspectos de qualidade de uma especificação de requisitos. Bem interessante. E por que a disciplina de requisitos é importante? Mostrar aqui alguns estudos que tentam embasar esse raciocínio. Usar aqui um estudo do Instituto de Gerenciamento de Projetos, um estudo de 2014, ele apontou que praticamente metade dos projetos que fracassam
o motivo do fracasso é uma gestão de requisitos deficiente, né? Uma má gestão de requisitos. Ou seja, a má gestão de requisitos ela é causa de fracasso de praticamente metade dos projetos. Eu poderia parar aí e falar, ó, só isso aí já é um indicador importante para falar, não podemos negligenciar a disciplina de requisitos. Mas tem mais coisa que a gente pode falar, né? Eu poderia ficar só com isso, isso já ser suficiente. Mas esse mesmo estudo do PMI mostrou que organizações, empresas que têm baixo desempenho na gestão de requisitos desperdiçam quase 10 vezes mais que as empresas que têm um alto desempenho na gestão de requisitos. Esse número 10 parece exagerado, mas não é não. Né? O que a gente vê aí de projeto, que é faz e remenda, faz e remenda, faz e remenda, se você for contabilizar aí o tanto de dinheiro que foi embora até chegar na situação que o cliente precisa, não é brincadeira não. A má gestão de requisitos, ela vai gerar alguns sintomas. Né? Primeiro, crescimento descontrolado de escopo, que é o chamado scope creep. Comunicação deficiente com o cliente, com as partes interessadas. Principalmente, baixo envolvimento das partes interessadas. Né? É aquela situação, o cliente pede o software e fala assim, quando estiver pronto, você me chama. Né? Não participa do trabalho. E a participação dele é extremamente importante. Você não tem suporte adequado do patrocinador para desenvolver o trabalho. Então, por exemplo, muitas dificuldades com requisitos a gente tem em não ter acesso às pessoas corretas que detêm a informação que a gente precisa levantar. Eu não consigo marcar uma reunião com um fulano. Né? O cara não tem tempo, ele tem outras prioridades. E a gente, se está no papel de analista de requisitos, a gente não tem o poder de determinar a participação de determinadas pessoas ou não. Aí entra a importância do patrocinador do projeto, né, que deveria apoiar nessa questão. Outra questão importante. Tem um telefone aqui que eu vi. Outra questão importante aqui é que boa parte dos defeitos em projetos de software, eles têm origem também em problemas em requisitos. Eu digo boa parte porque conforme o estudo, o autor, né, a pesquisa que a gente vai olhar, os números variam. Então, o estudo aqui está pequenininho, mas depois, quando a gente publicar o slide, vocês vão poder ler isso aqui com mais, poder dar um zoom e ampliar. É um artigo publicado por um pesquisador chamado Dean Lefingwell, onde ele, nos projetos que ele analisou, ele percebeu que aproximadamente 40% dos defeitos encontrados nos projetos eram originados no trabalho de requisitos. Aí, busquei outra referência aqui, um pesquisador chamado Kipper Jones, autor de vários livros também, interessante. Aí, trabalhou com outro conjunto de projetos, esse é um estudo mais recente, projetos norte-americanos, basicamente. E ele aponta que 20% dos defeitos têm origem no trabalho de requisitos. Então, veja, um está falando 40, outro está falando 20, se a gente for atrás de outro pesquisador, vai encontrar um número diferente. Mas o relevante que eu quero dizer é o seguinte, não importa 40, 20, 30, é um índice relevante em qualquer pesquisa. Boa parte dos defeitos tem origem no trabalho de requisitos. Ou seja, e é um requisito, esse tipo de defeito ele é muito mais grave, porque se o requisito está errado, vão projetar errado, vão construir errado, vão testar errado, vão documentar errado. É um erro que normalmente é difícil de detectar. Só é detectado em etapas muito adiantadas do projeto, quando bate na mão do usuário para homologar, quando vai para a produção. E aí
a gente tem a seguinte questão. Quanto mais tarde a gente identifica o defeito, mais caro é a correção. Então, vários estudos também, com vários autores diferentes, mostram que você identificar e corrigir um defeito de um software que já está em operação, por exemplo, pode custar 100, 200 vezes mais do que você corrigir o defeito enquanto você detectar e corrigir o defeito enquanto você está fazendo o próprio, você está no trabalho de requisitos. Né? Poxa, como é que eu identifico e corrijo defeitos enquanto eu estou elaborando requisitos? Existem atividades específicas para isso. O trabalho da engenharia de requisitos, ele deve envolver o que a gente chama de verificação e validação, para que se possa entregar uma especificação de requisitos com melhor qualidade, ou seja, a ideia é que com verificação e validação a gente consiga filtrar, ou seja, identificar e corrigir defeitos quando eles nascem. E aí, muito mais barato, muito mais rápido corrigir e muito menos traumático para o projeto. Agora, eu disse no início que é importante a gente conhecer a definição de requisito, porque isso gera alguns problemas para quem não tem uma compreensão correta da coisa. Por quê? Quando a gente fala requisito, o nome em si ele não é um nome estranho, né? Mesmo que no México o desenvolvimento de software. É uma palavra de uso comum, requisito. Né? Então todo mundo acha que sabe o que é. Mas existe uma definição que hoje é padronizada pela ISO e ela apresenta requisito com 3 partes ou 3 entendimentos possíveis para o que seja requisito. A gente pode pensar no requisito como uma condição ou capacidade necessária para o usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo. A gente está falando do requisito aqui basicamente como um desejo do que o software faça. É normalmente o nosso entendimento mais comum. Mas também, requisito, ele pode ser uma condição ou capacidade, né, que é possuída por um software que satisfaz um contrato, um padrão, né, ou uma especificação. Ou seja, eu tenho o meu produto de software e esse meu produto de software ele tem requisitos. O que é um requisito? É o que caracteriza ele. Né? Independente dele ter documentação ou não, ele tem requisitos. Então, por exemplo, essa casa da figura, ela tem requisitos. Né? Um requisito é que ela é branca, outro requisito é que ela tem um jardim. Não tenho projeto nenhum documentando essa casa, mas ela tem requisitos. Né? Os requisitos é que caracterizam essa casa. Então, todo software tem requisitos independente de ter ou não documentação. Agora, podemos falar também de requisito como a representação documentada ou a documentação dessas condições que a gente explicou nas partes 1 e 2 anteriores. Eu posso falar requisito como sendo a condição desejada, a condição possuída ou a documentação dessas duas condições. Normalmente, para não gerar confusão, a gente fala especificação de requisitos para falar da representação documentada, né, dos desejos ou capacidades do software. Quando a gente fala em desenvolver software, normalmente a gente está trabalhando com a parte 1 da definição. A nossa meta é descobrir os desejos, documentar esses desejos para que a especificação sirva de base para o desenvolvimento.
Só que aí entra o problema. Falha na identificação dos desejos, ou uma má compreensão dos desejos, vai levar a uma elaboração ou uma especificação incorreta. Então, eu posso ter a situação em que o software está aderente à especificação, ele faz exatamente o que a especificação manda, só que a especificação não reflete de maneira fiel esses desejos. E isso significa também defeito, mesmo que esteja aderente à especificação. A especificação é que é o problema. E aí a gente busca classificar os requisitos de um software da seguinte maneira. Essa é a classificação que o Guia de Gerenciamento de Projetos, o PMBOK, usa e que a gente também usa pelo fato de ser a mais difundida aí no mercado. Eu tenho um projeto sendo iniciado. Um projeto é iniciado porque ele tem necessidades de negócio para serem satisfeitas. Essas necessidades de negócio a gente chama de requisitos de negócio. Vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Então, os requisitos de negócio são o que motivam o projeto ser executado. E a partir dessa motivação, do projeto que nasce, o que eu faço? Eu busco identificar as partes interessadas, ou seja, todos aqueles que são afetados ou têm interesse no meu projeto, e busco saber quais são os seus desejos. Ou, aqui a gente está falando dos requisitos das partes interessadas. Então, a identificação desses requisitos das partes interessadas vem do trabalho que a gente chama de levantamento de requisitos ou elicitação de requisitos. A partir da identificação das necessidades ou desejos de cada parte interessada, a gente vai especificar o software ou a solução para o nosso problema, Nesse caso vai ser software. Essa especificação ela é derivada dos desejos que a gente identificou. Só que, por exemplo, eu posso ter, normalmente, num projeto de software, existem vários interessados, às vezes dúzias. Eu não posso simplesmente entrevistar cada um desses caras, anotar o que cada um quer, encadernar isso tudo e jogar para a equipe. Olha, construa um software que satisfaça todos esses desejos. Não vai funcionar. Por quê? Porque a gente vai perceber conflitos entre os desejos desses interessados. Um quer um negócio preto, o outro quer um negócio branco. Ou é preto ou é branco. Se eu fizer cinza, não satisfaz ninguém. Se eu fizer branco, um fica insatisfeito. Existe um conflito que tem que ser resolvido. Esse é um caso. A gente vai perceber também vários interessados desejando coisas que são parecidas. Um exemplo muito comum, relatório. O cara do financeiro me pede um relatório, o cara do RH me pede um relatório quase igual. O que eu deveria fazer? Identificar essas similaridades e tentar especificar um requisito único que satisfaça os dois. Por quê? Porque aí eu tenho um software mais enxuto, um escopo menor, mais barato, mais rápido de entregar. Então, a partir desses desejos, a gente faz um trabalho de análise de requisitos que vai consolidar, vai resolver os conflitos e vai produzir uma especificação de requisitos para o nosso projeto. E essa especificação de requisitos vai abordar o software em si e, eventualmente, pode abordar
requisitos de transição. O que é isso? Nem todo projeto tem, mas é comum ter. O meu software, ele, por exemplo, vamos falar que eu estou desenvolvendo um software de RH, recursos humanos, e já existe um sistema legado, antigo na empresa funcionando. O meu sistema novo, ele vai entrar para substituir o velho, só que eu não posso simplesmente desligar o velho e ligar o novo. Por quê? Eu tenho que aproveitar todo o cadastro de empregados, eu tenho que migrar todas as licenças médicas, informações de cursos. Então, eu tenho que, por exemplo, importar dados do sistema legado para o novo sistema para ele poder entrar em operação. Isso é o que a gente chama de requisitos de transição, é um exemplo. Por quê? É algo transitório. Eu tenho que construir isso no meu projeto, eu vou usar isso uma única vez e vou jogar fora depois. Não preciso migrar tudo uma vez, desliguei o velho, liguei o novo, acabou. Agora, o produto de RH novo ele vai seguir operando na sua plenitude. Então, ele não é descartável. Entrei, botei para funcionar e ele vai continuar funcionando até que alguém decida modificar ou desativar ele. Então, todo projeto de software ele pode abranger o produto de software e requisitos relacionados à transição desse produto. E tanto o produto de software como a transição são compostos por duas dimensões de requisitos: dimensão funcional e dimensão não funcional. Deixa eu mudar aqui. O requisito funcional, ele vai falar das tarefas e serviços que o software deve entregar para os seus usuários, que normalmente implementam tarefas de um processo de negócio, de um trabalho de alguém da área de negócio. E o requisito não funcional, ele descreve como essas funcionalidades vão ser entregues. Por exemplo, então, assim, o requisito funcional ele descreve ou aborda o que o software faz. Então, relatório de faltas de funcionários é uma funcionalidade. O requisito não funcional, ele descreve como a funcionalidade vai ser atendida. Por exemplo, esse relatório vai ser gerado em formato de Excel, XLS. Esse é um como. Esse relatório tem que ser gerado em, no máximo, 3 segundos. Também há uma questão de qualidade aí dessa funcionalidade, aspecto de desempenho. O relatório ele tem que seguir um determinado padrão estético. Né? Isso também é não funcional. Então, todo software ele possui essas duas dimensões, funcional e não funcional. E aí, na verdade, aproveito esse slide para fazer um convite, que a gente vai falar mais sobre requisito funcional no webinar de fevereiro. Eu já deixo aqui o link para quem quiser participar, vai ser no dia 21 de fevereiro, onde a gente vai explorar com mais tempo essa ideia do requisito funcional, né, que representa as tarefas e serviços. E, em março, a gente vai ter um outro webinar, exatamente para falar do não funcional e explorar um pouquinho mais de tempo, né, o que é e qual a importância de conhecer o requisito não funcional. Então, essa distinção entre funcional e não funcional, na verdade, toda a classificação, a estrutura de classificação de requisitos, ela tem a sua importância. Por quê? Isso me orienta a
levantar melhor os requisitos, né? E a gente percebe que, na prática, muita gente confunde. Eu vejo muito especificações de requisitos, onde o pessoal tem lá uma seção para falar de não funcionais e uma seção para falar de funcionais. Mas, volta e meia, quando a gente lê o que está escrito lá em não funcional, a gente vai ver algo funcional. E também, às vezes, o que está escrito lá como funcional, na verdade, tem um caráter não funcional. E confundir isso pode gerar algumas dificuldades no trabalho de requisitos, pode te criar uma dificuldade no levantamento de requisitos. Mas eu não vou adiantar essa discussão dos outros webinars, que não vai dar tempo, né? Por isso já deixei o convite, quem puder participar. Fevereiro e março a gente vai falar desses dois assuntos com mais calma. E aí, deixa eu voltar aqui para requisitos de negócio, né, que eu falei que ia falar um pouquinho mais. O requisito de negócio, ele é a motivação para todo e qualquer projeto, né? Ele representa problemas que têm que ser solucionados no âmbito da empresa ou oportunidades de negócio que a empresa quer aproveitar. Todo projeto nasce, seja por um ou vários problemas ou oportunidades. Normalmente, no nosso caso do Brasil, projetos nascem para resolver problemas, né? A gente tem uma cultura reativa. Então, deu uma crise e aí não dá para ficar do jeito que está, temos que resolver o problema, executa-se um projeto. Mas oportunidades também podem ser a motivação de projetos, e isso acontece também em várias empresas. O requisito de negócio, ele não vai falar nada de software. Na verdade, o requisito de negócio ele vai falar de metas e objetivos que a organização tem que atingir. Então, por exemplo, eu tenho um problema na minha empresa e aí eu crio um projeto para resolver esse problema. E a meta do projeto é reduzir em 90% a devolução de cartas por endereço incompleto. Vou fazer um projeto de software, não sei em que sistema, para me ajudar a atingir esse objetivo de negócio, reduzir em 90% a devolução de cartas. Ou, né, vou criar um projeto de software motivado, né, pela meta de aumentar em 20% a receita do produto A com serviços e aplicativos móveis. Um exemplo de problema, um exemplo de oportunidade. Beleza. O requisito de negócio ele não tem a sua definição nada de software embutido, né? Mas ele é chave para o nosso trabalho de requisitos. E aí vem, né, a explicação do porquê o subtítulo da palestra e do livro também, né? Software orientado ao negócio. Exatamente, eu desenvolvo software para satisfazer requisitos de negócio. Então, os requisitos de negócio, eles são o norte principal para todo o trabalho da engenharia de requisitos. Parece óbvio, banal, mas eu canso de ver gente em projeto de software que pergunta por que você está fazendo esse projeto? O cara não sabe responder ou responde errado. Ou seja, se quem está participando do desenvolvimento do software não sabe que problema de negócio ou que oportunidade de negócio esse software vai ajudar a resolver, dificilmente esse software vai ser entregue para satisfazer o cliente. Entregar o software ao final do projeto não é difícil. Tá? Isso é uma coisa bastante simples. O grande problema que a gente tem no mercado é a entrega de software que não deixa ninguém satisfeito. Por quê? Porque não satisfazem os requisitos de negócio. E por que não satisfazem os requisitos de negócio? Porque o projeto começou sem ninguém se preocupar em entender corretamente os requisitos de negócio.
Ah, eu vou fazer um sistema de RH. Pediram para fazer um sistema de RH. Vamos fazer. Beleza, mas por que pediram um sistema de RH? Por que a gente precisa de fazer um novo sistema de RH? O que tem de problema no velho? Né? O que se espera com o novo? Se eu não tenho conhecimento disso, eu vou trocar um software pelo outro e posso continuar com os mesmos problemas. E aí, é claro, a pessoa de negócio vai ficar insatisfeita, vai reclamar e vai praguejar, e com razão. Né? Agora, a questão é a seguinte, o requisito de negócio, ele é definido pelas próprias pessoas de negócio. Então, a gente recebe isso pronto quando a gente entra no projeto. Principalmente se eu sou analista de requisitos, me colocaram no projeto, o projeto já nasceu, foi criado e definiram aí algumas metas de negócio. Mas se eu não busco saber bem o que significa isso, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho de requisitos. E principalmente, se eu percebo que esses requisitos de negócio estão mal definidos, e isso é muito comum, o primeiro passo que eu tenho que dar é esclarecer esses requisitos de negócio para depois começar o meu trabalho da engenharia de requisitos focando no software. Se eu não esclareço isso, o que eu vou fazer é especificar um software que vai ser construído, mas sabe-se lá se vai deixar o cara satisfeito ao final. E esse é o grande dilema que a gente vive hoje no mercado, né? Cliente insatisfeito. E a gente pode falar aqui, a engenharia de requisitos, em termos de trabalho, ela envolve trabalhos de três naturezas distintas. É o que a gente está chamando aqui de três áreas, né? Elicitação ou levantamento de requisitos, onde aqui a gente vai buscar levantar melhor o contexto, né, as necessidades de negócio, quem são as partes interessadas, quais são os seus desejos. A partir desse entendimento, a gente vai fazer uma análise de requisitos. E a análise de requisitos ela tem como papel principal fazer o quê? Gerar a especificação, que é a base do desenvolvimento. Então, aqui a gente vai documentar, vai especificar, vai modelar, com o objetivo de entregar uma especificação com qualidade. E eu tenho a gestão de requisitos acontecendo também, onde, na gestão de requisitos, eu vou buscar tratar os conflitos que surgem, vamos, principalmente, tratar as mudanças que vão acontecer ao longo do projeto. Aqui a gente também vai buscar garantir que a especificação de requisitos produzida pela análise seja aprovada pelas partes interessadas. Essas três áreas, elas são divididas basicamente por uma questão didática da explicação. Porque quando a gente está executando o trabalho da engenharia de requisitos, a gente não executa o trabalho de forma estanque. Eu não faço o levantamento todo para depois fazer a análise e depois que eu termino a análise faço a gestão. Não, não é assim que funciona. É dinâmico. Eu faço algum trabalho de levantamento a partir do momento que eu tenho já a informação suficiente para começar o trabalho de análise, eu parto para tentar começar a minha especificação. Ao começar a especificação, eu vou perceber problemas, coisas que faltaram, coisas que estão incompletas, coisas que estão incorretas, porque houve falha no trabalho de levantamento. E é normal. Volto a fazer novas atividades de levantamento para conseguir, na sequência, o trabalho de análise. E vou fazendo esse ciclo até conseguir produzir um pacotinho da especificação que possa seguir adiante. Né? E aí entra essa minha especificação que fechou, esse pacotinho que fechou, entra aqui sob a gestão de requisitos, vai servir como linha de base para o desenvolvimento do escopo do projeto. A partir das mudanças, né, a gente vai ter a gestão de requisitos visando tratar as mudanças. Uma mudança que chega vai provocar novas atividades de levantamento, vai gerar uma nova versão da especificação que vai entrar na linha de base
de escopo do projeto, que vai estar sob a gestão de requisitos. Então, essas 3 áreas, elas vão acontecendo durante todo o desenvolvimento da engenharia de requisitos. O papel do analista de requisitos, ele desempenha um papel muito mais central nas atividades de levantamento, licitação e análise. É aqui que tem o analista de requisitos participando mais fortemente. O trabalho da gestão de requisitos tem também participação do analista de requisitos, mas uma parte do trabalho da gestão de requisitos ele fica sob a responsabilidade do gerente de projetos ou da equipe de gestão de projetos. Então, em muitos casos, o analista de requisitos ele atua aqui como um suporte, como um apoio para o trabalho de gestão, mas ele não necessariamente é o responsável por isso. Ok? Bom, pelo tempo aqui, acho que eu tinha programado falar, podemos aí entrar nas perguntas, nas dúvidas. Então, quem quiser lançar alguma pergunta, pode colocar aí no fórum e eu vou respondendo, né? Enquanto isso, faço aí um convite, né, para vocês se inscreverem nos webinários de fevereiro e março, onde a gente vai voltar essa discussão da engenharia de requisitos, falando de requisitos funcionais e não funcionais. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, recomendo aí o nosso curso online, ou o livro, né? Ou também tem os cursos presenciais que estão lá no nosso site. Existem outros webinars que a gente já apresentou, eu já tinha falado lá do webinar de qualidade e requisito. Tem esse outro que a gente fala também das dificuldades mais comuns ao fazer o trabalho de requisitos. É também uma discussão interessante, que já foi apresentado, está lá no nosso canal do YouTube. E também faço o convite para que participem do nosso grupo de discussão. É um grupo aberto, então esse link aí, quem quiser, pode entrar e participar. Enquanto eu respondo as perguntas, eu vou também aqui abrir um formulário de avaliação para vocês, por gentileza, fazerem uma breve avaliação da apresentação, podendo dar sugestões, críticas, né, de forma a orientar a gente a melhorar os próximos eventos, a gente fazer algo cada vez mais interessante para todo mundo. E também, se quiserem sugerir temas para próximos eventos, fiquem à vontade, vai ajudar bastante. Então, a primeira questão aqui, acho que foi do Pedro. Para a prototipação, você sugere alguma ferramenta de preferência free? Tem, Pedro, uma free que eu uso também, chama aqui, vou pegar aqui o link, chama o Pencil, né? Pencil é uma ferramenta gratuita, você pode baixar e desenhar as telinhas. Ela é bem básica, se você tem alguma necessidade mais simples, ela pode te atender. Mas tem ferramentas como ferramentas mais elaboradas, que você encontra também com preços bastante acessíveis aí, e vão te dar mais recursos que o Pencil. Mas experimenta isso, se você não conhece o Pencil, né? Aí você vai sentir onde ele te atende, onde não te atende, e vão ter outras ferramentas que, de repente, podem satisfazer em preço que, enfim, cento e poucos dólares, não é caro, não. Luiz pergunta que tipo de serviço a FAP presta nessa área de requisitos, não imagino. Bom, Luiz, a gente trabalha tanto com serviços de treinamento e consultoria. Então, curso na área de requisitos é um exemplo de serviço que a FAP presta. A gente pode fazer o trabalho de requisitos. Algumas vezes, a gente já foi contratado por algumas empresas que queriam que a gente especificasse um projeto, a gente já fez isso também. A gente pode fazer um trabalho de, por exemplo, de verificação de qualidade de especificação. Então, alguém fez uma especificação e você quer avaliar a qualidade dessa especificação, a gente pode fazer isso também.
Enfim, são alguns exemplos, né, de serviços que a gente pode atuar. O Gabriel pergunta, no trabalho atual, vamos fazer um processo que vamos desenvolver, está desenvolvendo SOA. A minha dúvida é se eu posso colocar o nome do serviço no documento de caso de uso. Ô, Gabriel, vamos lá, né? Se a gente está falando, bom, o caso de uso, ele é um documento, é uma pergunta interessante pelo seguinte, né? O trabalho de requisitos, ele tem uma ligação muito forte com o trabalho de arquitetura, de design. E existe uma linha tênue, muito tênue, que separa essas duas coisas. Então, eu tenho que ter um cuidado de, quando eu estou fazendo o trabalho de requisitos, não me antecipar e falar de design, falar de arquitetura. Por quê? Isso pode significar tomar decisões prematuras que vão me limitar opções lá na frente. Por outro lado, eu não posso fazer o trabalho de requisitos ignorando por completo decisões de arquitetura, principalmente decisões que são de alto risco ou impacto no projeto. Eu tento antecipar isso porque isso gera impacto até no trabalho de requisitos. Por exemplo, você vai desenvolver um aplicativo para celular, né? A plataforma, se vai ser Android ou iOS, é uma decisão de arquitetura. Só que, se eu escolho a plataforma A ou escolho a plataforma B, isso pode ter reflexos no meu trabalho de requisitos. Por quê? O sistema operacional A me provê coisas que o sistema operacional B não me provê. Então, o que o sistema já me provê, eu não preciso incluir de funcionalidades no aplicativo. O que o sistema não me provê, eu vou ter que tratar isso no aplicativo, vão ser requisitos funcionais para ele. Então, decisões impactantes assim, eu tento antecipar. Aí, voltando na questão do SUA, né? O caso de uso ele tem que ser um documento que, em tese, alguém do negócio poderia ler e entender toda a descrição que o caso de uso pretende atingir. Então, se a gente está falando de um nome do serviço, que é um nome representativo do negócio, não tem problema. Agora, se está falando de um nome como componente da arquitetura, aí já é misturar coisas de design, no caso de uso, o que fica, que não traz assim, benefício nenhum, na verdade prejudica, porque você traz informação técnica desnecessariamente para um documento que deveria, em tese, ser lido pela pessoa, lido e entendido pela pessoa de negócio. Né? O Roberto pergunta, na área de teste de software, que tipo de serviço a Fato oferece. A gente tem, Roberto, cursos também na área de teste. A gente tem um curso de teste de software, deixa eu ver aqui no calendário. Por exemplo, vou pegar o calendário aqui, coloco o link, aí você vai ver o que a gente já tem agendado. No caso, na área de teste, a gente hoje está trabalhando só um curso, ok? Por enquanto, não estamos executando o trabalho de teste. Não tem uma equipe de testes, ou não estamos estruturados para isso. Deixa eu ver mais, se ficou alguma questão mais para trás. Eu acho que, bom, acho que não. Tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Então, Vanderlei pergunta, a identificação dos casos de uso com base nos requisitos é feita na fase de análise? Sim, Vanderlei. Na verdade, o caso de uso, ele é produto da análise, né? Da análise de requisitos. O trabalho de levantamento
ele vai, por exemplo, envolver entrevistas, reuniões, e a partir dessas informações, a gente vai fazer um trabalho de análise e identificar casos de uso, representando isso seja através de modelos ou de especificações. Então, especificação, modelo, são produtos do trabalho de análise. Okay? A Viviane pergunta se o livro explora mais esse assunto requisito de negócio. Explora. Deixa eu te dizer aqui, eu estava com o livro aberto até há pouco. Peraí. A gente explora isso, te digo aqui até um capítulo. Peraí. Quando a gente explica a estrutura de classificação de requisitos, né? Requisitos de negócio, requisitos das partes interessadas, funcional, não funcional, a gente tem um capítulo só para explicar essa estrutura de classificação. A gente fala dos requisitos de negócio com mais profundidade. Isso fica no capítulo 5, tipos de requisitos. Alguém tem mais alguma questão? Ok, então, beleza. Vou deixar aqui então os meus contatos. Para quem tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, pode, se quiser se conectar comigo no LinkedIn, está aqui na minha conta. Quem quiser me adicionar no Skype, está aqui também. Quem quiser falar comigo, pode ligar um desses telefones da FAP e a gente troca uma ideia. Desculpa, Maurício. Deixa eu voltar aqui ao questionário. Esqueci de perguntar antes de mudar aqui. Então, eu fico à disposição. Quem quiser tratar de algum assunto aí relativo à palestra de hoje, pode me procurar a qualquer momento. Eu vou ter o maior prazer de explicar alguma coisa a mais, tirar uma dúvida. É sempre um aprendizado também. Quando alguém me pergunta algo, é uma forma de eu exercitar também se eu sei ou não. Às vezes eu acho que eu sei, só quando me coloco a dúvida que eu vou descobrir que alguma coisa eu não sabia também. Tá? Então, são esses meus contatos. Eu agradeço a participação de todos. Faço o convite. A Viviane estava respondendo. Então tá. Desculpa, Viviane. Mudei de novo sem perguntar. Pode entrar em contato, Gabriel. Se quiser mandar e-mail ou no Skype aí, como se achar melhor. Tá? Então, faço o convite aí para quem quiser participar dos próximos webinars. Participe. E fico à disposição para ajudar a quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu acho bastante interessante. Então, mais uma vez, obrigado. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana e a gente espera encontrá-los no próximo evento. Ok? Muito obrigado e até a próxima.